Olá, você vai ver nessa edição. Congresso Internacional do TCE de Mato Grosso traz palestras sobre decisões da Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa contra a Espanha. Ministro do TSE e ministro do STF abordam inteligência artificial em congresso realizado pela Corte de Contas. Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa entregam outorgas de títulos a ministros. Os detalhes agora no TCE Notícias. No Congresso Internacional Democracia e Controle Externo do TCE de Mato Grosso, o corregedor-geral do tribunal, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, presidiu a mesa que tratou sobre as decisões da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa contra a Espanha por violação dos direitos de participação política. Veja como foi esse debate. As decisões da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa contra a Espanha por violação dos direitos de participação política foi tema de palestra no Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, promovido pelo TCE de Mato Grosso. As experiências foram debatidas no sentido de como os mecanismos de controle são exercidos na prática das decisões. Esta situación no es propia de España. Hay muchos políticos en todo el mundo. Aquí en Brasil lo hubo. Puede ocurrir incluso en Estados Unidos con Trump, que políticos que van o quieren presentarse a las elecciones estén privados de libertad y no puedan ser elegidos en muchos países. Esto es una cuestión que puede afectar a todos los países porque es una especie de pseudo jurisprudencia para todo el mundo, porque son comités de Naciones Unidas a donde se puede acceder por parte de los individuos, de los particulares, como en su momento hizo el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, acudiendo al Comité de Derechos Humanos. No painel foram apresentados os resultados de investigação sobre decisões dos tribunais e cortes internacionais, contextualizando o reflexo das medidas que foram tomadas. Nós temos decisões que, no momento, o Brasil não compartilha ou não é vinculante ao nosso sistema judiciário, mas eu tenho certeza que futuramente, com as futuras jurisprudências, isso pode acompanhar, sim, o que esse Comitê das Nações Unidas de Direitos Humanos, como foi apresentado hoje aqui, determina. O Congresso oportunizou aos participantes o aprendizado por meio de pesquisas e conceitos que abrem uma nova visão sobre o controle externo e o próprio processo democrático de direito. A gente sempre tem que estar atualizando, né? Trazendo sempre as melhores informações para o nosso município, para os nossos servidores, né? Para a gente estar melhorando o nosso trabalho, né? Não é fácil, o controle interno sempre tem que estar atuando, né? E atualizando para a gente fazer o melhor para o município e para os nossos munícipes. Está sendo muito proveitoso. Na programação do Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, de forma técnica, política e institucional, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Tavares, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, falaram sobre inteligência artificial do ponto de vista de direitos e garantias fundamentais. Confira. A era digital e a inteligência artificial nos tribunais de contas foram abordadas pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, durante o Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, em Cuiabá. Os ministros elogiaram a iniciativa do órgão de controle externo matogrossense. Na medida que os tribunais de contas precisam sim, incorporar novas tecnologias, utilizar isso em benefício da sociedade, para maior lisura e até publicidade de contratações públicas, é importante que nós, profissionais do direito, que não tivemos a formação tecnológica, tenhamos esse compromisso de avançar um pouco para conhecer um pouco mais como funcionam as tecnologias
para poder também interferir nesse momento importante que é o da formatação de uma tecnologia específica que vai servir durante muito tempo e vai causar impacto na sociedade. Em boa hora, o Tribunal de Contas do Estado, ele patrocina um seminário importante que trata da democracia de um lado e também do controle das contas públicas. Mas mais do que isso, ele trata, e esse será o painel do qual eu vou participar, do princípio republicano. E o princípio republicano é um princípio constitucional que, dentre outras coisas, assinala que todas as autoridades são responsáveis nesse tipo de regime, são responsáveis perante o povo, sobretudo no que diz respeito à rigidez do patrimônio público. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, também se posicionou favorável ao avanço tecnológico. Disse, por exemplo, que é um tema cada vez mais presente na vida de todos os cidadãos. Os ministros, no entanto, reforçaram que é preciso um certo cuidado com a inteligência artificial. As novas tecnologias digitais têm, de fato, um grande apelo, nós sabemos disso, elas têm facilitado enormemente a vida de todos nós. Então, há muitos aspectos em que elas podem realmente contribuir decisivamente para uma melhor fiscalização, para um melhor controle das contas públicas, dos editais, das licitações, né? Mas eu trago também na minha fala de hoje um aspecto de atenção, porque é preciso que essas tecnologias sejam utilizadas sempre com muito cuidado e respeito aos direitos fundamentais, sobretudo aos valores que a Constituição incorporou, não é? Então é tanto uma forma de hoje apresentar o estado da arte, como também trazer algumas advertências sobre o uso da inteligência artificial em especial. Eu participei das últimas eleições, fui vice-presidente e nós fizemos um esforço muito grande para combater as fake news, que são aquelas notícias falsas, mentirosas, porque a Justiça Eleitoral tem como principal função garantir a livre formação e a livre expressão da vontade do eleitor. Quando o eleitor é bombardeado com notícias falsas, com fake news, obviamente há uma deturpação da sua vontade, uma deturpação do resultado das próprias eleições. Então, compete sim à justiça enfim, combater esse fenômeno, que é um fenômeno extremamente nocivo. O vice-presidente do TCE, conselheiro Walter Albano, presidiu a mesa de debate que teve o ministro André Ramos Tavares como palestrante, e o conselheiro Sérgio Ricardo presidiu a do ministro Lewandowski. Ambos os ministros terminaram por trazer as preocupações, as cautelas e os riscos, mas também dizendo, fiquemos tranquilos, nunca a inteligência artificial, a máquina, enfim, vai substituir o homem. Então fica a lição, penso eu, que é de que nós devemos dominar, ter conhecimento sobre as tecnologias modernas e ver exatamente qual é o limite delas e como é que a gente deve utilizá-las como instrumento e não como solução. As discussões agora, elas são o que a inteligência artificial vai tirar de cada cidadão. O raciocínio tem que ser diferente. O que a inteligência artificial vai acrescentar na vida de todos nós? Essa que é a ideia. Então, por isso nós estamos trazendo aqui, trouxemos dois grandes ministros, o ministro André e o ministro Ricardo Lewandowski, que assim, dispensa qualquer comentário. São culturas do nosso país, culturas jurídicas do nosso país. E nós trazemos aqui para que os nossos jurisdicionados, que os nossos servidores possam absorver isso e melhorar ainda mais o trabalho do Tribunal de Contas com a visão de melhorar a vida das pessoas. Essas palestras do Congresso Internacional ocorreram aqui na Escola Superior do TCE. E quem participou elogiou. É muito importante para nós, munícipes e servidores do município, que é onde acontecem as coisas, né? Os problemas estão nos municípios, as prestações de serviço estão nos municípios, né? Lá que, eu costumo dizer que é lá que a coisa acontece, né? Lá estão as necessidades dos munícipes, dos brasileiros e tudo mais. Então, assim, é de extrema valia quando o tribunal traz isso, para que a gente possa adquirir conhecimento e possa aplicar, levar para o nosso município isso. Durante o evento, o ministro do TSE, André Tavares, e o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, foram homenageados pelo TCE e pela Assembleia Legislativa com outorgas de títulos. Veja como foi essa cerimônia.
Com outorga de títulos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado homenagearam o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. As honrarias foram concedidas durante o Congresso Internacional Democracia e Controle Externo, realizado na Escola Superior de Contas do TCE Mato Grossense, quando os condecorados também ministraram palestras. O conselheiro Sérgio Ricardo e o deputado estadual Wilson Santos entregaram a comenda Dante Martins de Oliveira ao ministro Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, entregou o título de cidadão mato-grossense ao ministro do TSE, André Ramos Tavares. O ministro Ricardo Lewandowski já é cidadão mato-grossense. Por isso, hoje ele recebeu uma outra honraria, que foi a comenda Dante Martins de Oliveira, que foi um grande mato-grossense que nós tivemos, foi governador, ministro, né? Então é uma forma da gente homenageá-lo. Então ele recebeu a comenda Dante de Oliveira. O ministro André, nós demos o título de cidadão mato-grossense. E ao dar o título, a gente já pede o compromisso. Olha, se você já gostava de Mato Grosso, tinha compromisso com Mato Grosso, agora passa a ter mais, né? E é assim que eles se sentem honrados também, né? Então essa que é a ideia, vamos trazer mais pessoas para defenderem as causas de Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!